Só que nós precisamos aprender a tomar posse disso. Não é verdade? Em todas as áreas. O Evangelho, ele abrange tudo. O Evangelho, as boas novas, ele não é só salvação eterna. Ele tem muito mais do que salvação eterna. Tá? Então, quem se conforma só com a salvação, ele está perdendo outros benefícios da salvação, que é saúde física, saúde emocional, né, vida com Deus, família abençoada, finanças controladas. A salvação abrange tudo, gente. A gente não pode pensar que salvação só é a vida eterna. Jesus falou uma coisa interessante no capítulo 10 de João, versículo 10, que o ladrão, ele veio para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida. Quer dizer, para que você tenha vida, para você viva bem, para que você tenha uma vida de qualidade. Quando a Bíblia fala vida com abundância, ela está dizendo uma vida de qualidade em várias áreas, ou em todas as áreas, né? E às vezes a pessoa fica retido na salvação. É maravilhoso a gente pensar na vida eterna. É maravilhoso a gente pensar na salvação, naquele grande dia. Mas enquanto nós vivermos nesse mundo, nós vamos precisar de recursos. Recursos até para abençoar as pessoas. Hoje eu estava trabalhando e eu estava pensando numa coisa interessante. As pessoas mais prósperas do mundo, elas são pessoas abençoadoras. Uma pessoa estava conversando comigo, um cliente, dizendo que ele não é mais da igreja. Ele falou, eu não sou mais da igreja, eu fui 8 anos da igreja e depois que o meu pastor morreu, eu decidi não ser mais da igreja. Ele falou isso comigo. Meu pastor era um homem muito bom, homem honesto, homem sincero, né? E tal. E no decorrer da conversa ele falou, eu nunca fui dizimista e nunca vou ser, e eu sou contra o dízimo. E ele era uma pessoa bem empregada, trabalhava na Petrobras, ganhava 9 mil por mês e há 2 anos atrás foi dispensado e teve que abrir um mercadinho, uma mercearia, e a coisa não vai bem, para ele. E ele disse que é contra o dízimo e nunca vai dar o dízimo porque ele desconfia de todo mundo, ele não acredita na administração das igrejas e tal. Hoje ele está desviado. O que eu quero dizer com isso? Aí eu estava pensando, as pessoas que menos reclamam da vida e que mais prosperam são as pessoas que não discutem sobre isso. São as pessoas que não questionam dinheiro. São as pessoas que pensam assim, eu vou prosperar, eu vou crescer e o meu sonho, por exemplo, eu tenho um propósito de querer, de ter condição de doar, começando com uma cesta básica todo mês. Eu tenho esse propósito comigo, de doar, de Deus me abençoar, de eu começar com uma cesta básica todo mês para dar uma família. Então, querido, quando a gente pensa nessas coisas, e quando a gente tem propósito desse jeito, Deus não pensa 2 vezes, Ele vai nos abençoar, porque a nossa prosperidade não é só para nós, mas para abençoar outras pessoas. Mas quando nós somos egoístas e pensamos, não, eu quero para mim e tal, e tal, e tal. Então, quero dizer que Deus, Ele quer e deseja e almeja nos prosperar de maneira tal para a gente ter abundância, vida com abundância, realizar nossos sonhos, realizar projetos evangelísticos, melhorar o ambiente do culto, né? Eu estava falando numa live que eu fiz, estava falando sobre casa de Deus, né? Às vezes a gente despreza, interpreta, é claro que de uma forma correta, que a igreja, que o templo onde Deus habita somos nós. Mas o local de adoração, aonde nós nos reunimos com a igreja, também precisa ser bem cuidado. Não é não? Mesmo quando Jesus voltar, isso vai tudo ficar aqui. Mas enquanto nós estivermos usando, tem que ser
usado da melhor maneira possível, não é não? Eu acredito nisso. Eu vou trazer uma palavra para você aqui. Abra a tua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo... Nós vamos meditar alguns versículos dessa carta tão tremenda e esses textos tão abençoadores. A Bíblia fala em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, para nossa meditação hoje nesse culto de oração e de palavra. A gente quer cumprir assim o propósito de fazer meia hora de oração e meia hora também de palavra, amém? Para a glória do Senhor. A partir do versículo 7, capítulo 4, nós vamos analisar alguns versículos do capítulo 4, versículo 7 até o versículo 18. Capítulo 4, versículo 7 até o versículo 18. O título aqui, nessa Bíblia que eu estou usando, é Vivendo pela Fé. O título, da sua pode ter até outro título, mas aqui é Vivendo pela Fé. Amém? Quem achou? Todo mundo? 2ª carta de Paulo, capítulo 4, do 7. Diz o seguinte: mas temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu quero explanar primeiro esse versículo, que diz o seguinte: nós temos um grande tesouro, que é o Espírito Santo num vaso de barro. A Bíblia fala que o vaso de barro, quem é? Somos nós. E nós temos um grande tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. O Deus criador de todas as coisas do universo inteiro, ele teve um propósito: colocar o espírito dele dentro de algo frágil. Entendeu? Para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja dele. Porque se Deus colocasse o espírito dele num vaso de ouro, de pedras preciosas, esse vaso talvez iria se orgulhar de ser o que é. Mas como o Deus Criador, ele colocou o espírito dele num vaso frágil, a ideia de Deus é justamente dizer o seguinte: você é frágil, você é insignificante, você não tem valor financeiro, você é achado em qualquer lugar, mas eu vou colocar um tesouro dentro de você. Eu vou colocar algo valioso dentro de você. Por quê? Porque para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja dele. Você já pensou? Aí eu, sempre quando eu leio esse texto, eu lembro da antiguidade, como é que era armazenado ou guardado as coisas mais valiosas, né, dos faraós, por exemplo, dos reis. Aonde era guardada? Em vasos que quebravam. Porque quando uma mulher rica queria, ou um homem queria pegar uma joia dele, ele não tinha dificuldade em quebrar o vaso, porque o vaso não tinha valor. Ele quebrava o vaso e pronto. O vaso não tinha valor mesmo, então vou quebrar esse vaso, vou pegar minha joia aqui.
Deus também faz isso. Na hora de extrair o melhor de nós, olha que coisa interessante aqui. Na hora dele tirar o melhor que nós temos, ele nos quebra. Porque o que está a nossa estrutura física, ela tem valor sim, mas o que tem mais valor é o que está dentro da gente. Nós somos mais importantes por dentro do que por fora, sim ou não? Amém? Somos mais importantes por dentro do que por fora. Eu estava pensando outro dia naquela passagem de Jeremias 18, a casa do oleiro. A impressão que as pessoas têm é que o vaso que foi quebrado foi o profeta Jeremias. Desce a casa do oleiro, Jeremias. E aí as pessoas interpretam, para você ser quebrado lá. Na verdade, ele não foi para lá para ser quebrado. Ele foi para lá para ver como que o vaso cai da mão do oleiro e o oleiro faz de novo. Ele foi lá para isso. Ele não foi para ser quebrado. Às vezes, Deus está nos levando em alguns lugares e fazendo a gente conhecer algumas pessoas para ver a ascensão e a queda de alguns que não glorificam a Deus. Porque é claro que Deus estava mostrando para Jeremias a queda de Israel. Deus estava mostrando para Jeremias que como ele construiu, levantou Israel, da mesma forma que ele constrói, ele derruba. Ou então deixa cair e constrói tudo de novo. Então, nós temos um tesouro num vaso de barro, e o oleiro é Deus. E ele coloca o melhor dele dentro de nós. Você já pensou coisa interessante? A Bíblia diz que toda a plenitude de Deus habita em nós. Efésios 3, 20, 21. Toda a plenitude de Deus habita dentro da gente. Você já pensou Deus, o universo inteiro, esse Deus todo-poderoso, ele conseguir habitar dentro da gente? E a gente olha para um outro irmão, para um outro semelhante e fala assim, se eu fosse Deus, eu não habitava nessa pessoa. É muito fácil a gente querer que Deus habite em nós, mas não achamos que Deus tenha capacidade também de habitar nos outros. Temos esse tesouro em vaso de barro para que o poder ou para que a excelência de Deus seja dele e não nossa. Versículo 8 agora. Que estamos, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Em apuros, nessa versão que eu estou lendo, mas não desamparados. As tribulações, as angústias, os problemas vão vir, mas nós vamos estar sempre firmes. Versículo 9. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Você pode chegar um dia que você está muito abatido, mas você não pode estar destruído. E como uma pessoa se sente destruída, é quando ele não vê mais saída para a vida dele. Mas quando ele sempre, eu postei hoje, né? Nunca diga que os dias passados eram bons. Eu postei hoje, isso não é sábio. Aí eu coloquei, o melhor dia é hoje. Então a gente fica com saudosismo, antigamente isso e aquilo era assim. Gente, viva o dia de hoje. Hoje é o melhor dia para se viver, porque você não vai viver amanhã ou ontem. Diz o ditado, o provérbio, que a água só passa no rio uma vez. Você nunca mais vai beber daquela água. Ela só passa uma vez, foi embora. Que saudade daquele tempo. Irmão, vamos avançar para frente, vamos para frente.
Como Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam, eu prossigo para o alvo. Versículo de número 10 diz: levando sempre no corpo todas as partes a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. O que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer, gente, olhe para a morte de Jesus, olhe para o sacrifício de Jesus, levando sempre no corpo, por todas as partes, a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Você quer ter uma vida fantástica, abençoada, otimista? Olha para Jesus. O escritor aos Hebreus falou: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você não tem que olhar para o lado, nem para um lado, nem para o outro. Você tem que olhar para Jesus. Eu lamento que muita gente não tem olhado para Jesus. Eu lamento que tem muita gente que tem olhado para o defeito do outro, tem olhado para as dificuldades um do outro, para as fraquezas um do outro, mas não olham para Jesus, que é o autor da sua fé. Eu sei que uma vez uma pessoa falou: eu sou um admirador de Jesus, mas eu não gosto da família dele. Ou seja, tem gente que gosta de Jesus, mas não gosta da família de Jesus. Tem gente que ele é admirador de Jesus, mas não gosta da sua família. E você sabe, você é assim. Se uma pessoa gostar muito de você, mas não gostar da tua família, o seu cristianismo não. Por quê? Ele não quer a família dele, porque a família de Jesus, ela é realmente, em algumas partes, um pouco difícil, complicada, como toda família é. Mas se eu caso com uma pessoa, e se você casa com uma pessoa, mas eu gosto de você, mas eu não gosto da tua família, aí dá ruim. Jesus, ele não quer ninguém que goste dele, mas não gosta da família dele. E não queira fazer parte do corpo dele, né, que é a família. Então, o que eu quero dizer para você? Versículo de número 11. Porque nós que vivemos sempre somos entregues à morte por causa de Jesus, né? Somos entregues por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Viu que coisa interessante? Nossa carne mortal. Para que a vida, vou repetir aqui, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Você viu que o texto está sempre falando da fragilidade da carne? E do tesouro que tem dentro da gente? Você viu que a carne é mortal. O apóstolo João falou num texto assim: o Espírito é que vivifica. Lembra desse versículo? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada presta. Lembra desse texto? O Espírito é que vivifica. A carne para nada presta. Se uma pessoa se gloriar, Paulo já falou várias vezes e fala várias vezes da necessidade de não gloriar da carne. Ele falou isso em 2 Coríntios 12. Foi-me dado um espinho na carne para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. Foi-me dado um espinho na carne. E ele falou: por 3 vezes eu orei ao Senhor. E o Senhor me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que ele quis dizer com isso?
Ele quer dizer que que a carne é frágil, é mortal, como ele falou aqui no versículo 12, versículo 11. Porque nós que vivemos sempre somos entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Versículo 12. De maneira que a morte atua em nós e em vós a vida. Hoje faleceu um amigo que eu conheci lá em Búzios, pastor Isidoro. E eu postei dizendo o seguinte: Deus nunca foi a favor da morte. O plano de Deus nunca foi a morte de ninguém, principalmente daqueles que servem ao Senhor. Salmo 116, 15, versão NVI, tá? Deus vê com pesar, com tristeza, a morte dos seus santos. Deus não vê a morte de ninguém com alegria. A gente está acostumado a ler naquela versão antiga que diz assim: preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Quer dizer, aí a ideia que se entende é o seguinte: Deus adora ver um crente morrer. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que é custosa. A Bíblia diz que é pesarosa. A Bíblia diz que é ruim a morte, para Deus, a morte dos seus santos. Quando parte alguém, Deus não fica feliz com isso. Se fosse assim, Jesus sorriria na morte de Lázaro, mas ele chorou. Então, a morte não é um plano de Deus para ninguém, mas a nossa carne mortal é uma realidade. A Bíblia fala, versículo 12, de maneira que a morte atua em nós e em vós a vida. Versículo 13, mas tendo o mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, criei, por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Versículo 12. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente conosco. Porque tudo padecemos por amor de vós, para que a graça que através de mais e mais pessoas se estende, faça superabundar a ação de graças para a glória de Deus. Versículo 16, isso é impactante, esse versículo, para mim, é um dos mais interessantes dessa passagem. Para mim é o versículo 16 que diz: por isso não desanimamos, por isso não desanimemos, ou não desmaiemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. A gente pode ter fragilidade no corpo, e cada ano que passa nós vamos ficando mais frágil no corpo. Mas cada ano que passa também nós temos que ficar mais revigorado no espírito. Você sabe que o mundo espiritual, a vida espiritual, ela é o contrário da vida terrena. A vida terrena a gente nasce, vai crescendo, depois vai envelhecendo, né? Inclusive o corpo físico diminui até de tamanho quando se envelhece. A gente vai crescendo e depois vai diminuindo, vai tendo vigor, vai tendo força da juventude, e os anos vão passando e daqui a pouco esse corpo fica frágil e acaba morrendo de novo. Mas a vida espiritual, ela começa pequena e termina grande, ou seja,
ela tem uma evolução. A vida espiritual, ela tem uma evolução e não uma diminuição. O corpo tem uma diminuição física, mas o espírito tem uma ascensão. Ainda que o nosso homem exterior, nosso corpo, se corrompa. Essa questão de se corromper é fragilidade, tanto do pecado como do corpo físico. O nosso homem interior se renova. Esse homem interior aqui, irmão, por isso que eu falo, é inadmissível, vou repetir, é inadmissível uma pessoa estar na igreja, na casa do Senhor, e cada dia ele ficar pior. É inadmissível. Ele tem que ficar melhor, mais sábio, mais inteligente, mais cordial, mais educado, mais compreensivo. Cada dia que passa, ele tem que ficar melhor. Mas a gente vê, infelizmente, na vida de alguns cristãos, que ele está fazendo o inverso. Em vez dele crescer, como João fala, antes crescer na graça e no conhecimento, ele vai diminuindo. Ele vai diminuindo o entusiasmo, ele vai diminuindo a fé, ele vai diminuindo a firmeza, quando na verdade ele devia aumentar. Não desanimemos. Amém ou não? Não desanimemos. Como é que eu faço para não desanimar? Como é que você faz para não desanimar? Eu não consigo entender uma pessoa que disse que era cristão e não é mais. Ele se converteu e agora desconverteu. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender uma desconversão. Como é que faz para desconverter? Será que já foi convertido um dia? Ou nunca foi? Essa é a grande questão. Quando uma pessoa abraça o Senhor e conhece o Senhor, jamais ele vai se distanciar do Senhor. Ele pode ter até momentos que ele aparentemente diga assim, eu não estou muito animado, mas ele nunca vai perder a fé em Cristo. Então essa é a grande verdade. Versículo de número 17. Porque esta leve e momentânea, o quê? Tribulação. Então, o que você... Outro dia, acho que foi o Marcos Paulo perguntou, pai, nós já estamos na grande tribulação? E eu disse, não, ainda não estamos na grande tribulação. Ele, por que tantos países já estão passando por muitas perseguições? Realmente, existem países que passam mais perseguições do que o Brasil. Mas isso são realmente pontuais. Tribulações pontuais, até para poder já demonstrar. Porque a grande tribulação ela não vai ser em lugares isolados. A grande tribulação será uma grande tribulação mundial, em todo o mundo, não só no local isolado, mas em todo local, todo o mundo. Então, agora, o que você está vivendo? Uma grande tribulação ou uma momentânea tribulação? Momentânea tribulação. Agora, qual o propósito dessa momentânea tribulação? Qual o propósito? Ela tem um propósito na sua vida, sim ou não? Sim. Qual o propósito? Estabelecer um peso de glória. Ah, o que eu estou vivendo ninguém merece. Eu não queria passar por isso, mas o que você está passando é para que manifeste em você o peso da glória do Senhor. Essa que é a grande verdade. Então, se você disser, eu não quero tribulação na minha vida, aqui diz, porque esta leve, momentânea tribulação produz uma medida superior de glória e um tempo e um peso eterno de glória. Um peso eterno de glória. Não? Então, se você for observar, quanto mais treinar, quanto mais treino, mais habilidoso você vai ser. Não é verdade ou não? Toda vez que a pessoa consegue alguma coisa é por causa da habilidade dele e do esforço que ele teve.
O jogador que fez 2 gols hoje, ele já está acostumado a fazer gol daquele jeito, porque ele treina muito. Então, se você não quer viver o melhor, então você evite a tribulação. A tribulação é o exercício da vida. A tribulação é o exercício da vida. Se você quer ser uma pessoa muito bem-sucedida, você tem que gastar tempo estudando. Se você quer ser bem-sucedido, rico, próspero, sair do local que você vive e não ser igual às mesmas pessoas da onde você vive, estude e saia de lá. Saia de lá. Não? Porque às vezes a pessoa está conformada. Todo mundo vive assim, aqui nesse bairro, nessa rua. Todo mundo vive assim. Mas você não é todo mundo. Você vai ser diferente. Mas tem que treinar. Tem que passar por várias tribulações. Porque a tribulação é o exercício para um peso de glória. Né? Grandes empresários e pessoas famosas e tantos ricos aí deixaram de brincar, deixaram de jogar bola, deixaram de ficar na rua, deixaram de sair com os amigos, deixaram de fazer muita coisa, deixaram de se divertir. E hoje, os amigos que saíam, você é mané, bobão, fica dentro de casa, estudando aí, nós vamos nos divertir. Eles estão na pior. Mas quem deixou de passear, de fazer tanta coisa, hoje está melhor do que eles. Peso de glória, tribulação. Quer ser bem-sucedido? Pesquise, estude. Aí, para terminar o versículo 18. Não atentando nós para as coisas que se vê. Não fique botando o olho naquilo que está diante das tuas vistas. Porque tem coisa que está diante de nós, falamos assim, mas eu estou vendo ali. Aquilo é óbvio, claro que está todo mundo vendo. Eu quero ver você ver o que ninguém vê. O que ninguém está enxergando, as possibilidades que ninguém está vendo, você está vendo. A saída que ninguém está vendo, você está vendo. A solução que ninguém está vendo, você está vendo. Você tem que fixar os olhos naquilo que ninguém vê. Gente, eu não sei, mas para mim, uma pessoa otimista, ela vai conquistar o mundo. O otimista tem muito mais possibilidade de ganhar, de conquistar do que o pessimista. O pessimista vê problema em tudo, o pessimista vê coisa errada em tudo, mas o otimista vê possibilidade. Você mostra um copo d'água pelo meio para o pessimista e pergunta o que você vê, ele vai falar, eu vejo um copo meio vazio. Aí você mostra para o otimista, ele fala, eu vejo um copo meio cheio. Ele está sempre olhando positivamente. Você mostra uma semente, uma mão cheia de semente para o otimista, para o pessimista ele diz, isso é um monte de semente, não serve para nada. Aí você mostra para o otimista e ele fala, isso é uma floresta. É uma floresta. Porque ele está vendo antes, depois daquela pessoa. Resumo aqui. Põe os olhos naquilo que você não vê com seus olhos normais. Aliás, tire os olhos daquilo que você vê e põe os olhos naquilo que você não vê, nas coisas invisíveis. Para que as coisas que se vê, porque as coisas que se vê são temporais, mas as que não se vê são o quê? Eternas. Então, isso que eu queria falar para você. Toda quinta-feira, aí eu estou abrindo hoje aqui, porque nós vamos chamar cada um de vocês para ministrar uma palavra para nós, toda quinta depois da oração, amém? Então nós vamos ser ministrados, e o que eu estou vendo já? Eu não sei você, que tem, eu já estou vendo. Pastor, mas é difícil, às vezes não vem ninguém. Eu, quinta-feira, aqui estava sozinho, aqui, eu e a pastora. Né? Várias pessoas não puderam vir. Aí você pode dizer assim, mas vai dar certo? Claro que vai, vamos insistir. 8 horas da noite, oração e palavra.
Vão começar a chamar gente, vão começar a incentivar os irmãos. Irmãos, você não pode faltar ao culto da palavra quinta-feira. A explanação da Bíblia, a gente se alimenta, a gente sai mais fortalecido, a gente ouve a palavra de um pastor, de um líder lá da igreja. Poxa, é muito bom. Quer dizer, então você vê que existem pessoas, infelizmente, que um culto como esse não é o suficiente. Ele gosta de promessas falsas, né, para ele. Mas nós queremos palavra. Jesus falou o seguinte: errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu povo foi destruído por falta do conhecimento. E aí você vai caminhando pela palavra e vai vendo que quanta gente está perecendo porque não conhece a palavra de Deus. Amém? Mas nós estamos aqui para isso. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.